Salve, salve, companheirada! Passando aqui para a gente bater um papo hoje sobre privatização, porque isso não nos interessa, porque não interessa a população, interessa apenas aos bilionários que compram um mercado, que compram empresa barata a preço de banana. Bom, para a gente entender a privatização é importante primeiro compreender que existem basicamente três tipos de empresa. As empresas privadas clássicas, que todo mundo conhece, basicamente o dono de uma padaria, o dono de um mercado, o dono de um restaurante, tem um dono, uma pessoa física. As empresas de economia mista, que são empresas que parte delas, o dono é o Estado, seja a União, a Prefeitura ou o Governo do Estado, mas é o bem público, e parte dessa empresa pode ser também controlada pela iniciativa privada. E existem aquelas empresas que são 100% estatais, totalmente controladas pelo Estado. A gente precisa compreender hoje que algumas empresas, elas devem a todo custo permanecer nas mãos do Estado, porque são empresas estratégicas que geram desenvolvimento, que podem ter um potencial de gerar emprego e renda, tem um potencial de movimentar a economia de um país. E na mão de uma iniciativa privada, essas empresas deixam de ter como prioridade gerar desenvolvimento, gerar emprego e renda, movimentar a economia e, como toda empresa privada, passaria a ter como prioridade única e exclusiva gerar lucros. Então, por que tanto se fala em privatizar, em vender empresas públicas? O argumento que mais se usa é que, na mão da iniciativa privada, essas empresas seriam mais eficientes. Será que seriam? Tivemos recentemente o exemplo da Enel em São Paulo. Privatizou, demitiu 30% dos funcionários e na primeira grande crise, com uma chuva um pouco mais forte, caiu algumas árvores, São Paulo ficou 6, 7 dias, algumas pessoas 7, 8 dias sem luz, milhões de pessoas sem energia elétrica. Quando a empresa priorizou por completo os lucros, demitiu pessoas, gerou desemprego e a gente pagou o preço, inclusive a população de São Paulo pagou o preço caro, tanto aqueles que foram demitidos e perderam seus empregos, como principalmente também a população que tem um serviço caro e de péssima qualidade. A gente tem diversos exemplos, como a Petrobras, que é uma empresa de economia mista, mas é controlada pelo Estado, e que não só é uma empresa extremamente lucrativa, como é uma empresa capaz de gerar desenvolvimento de outros setores. Vejamos um exemplo. A Petrobras pode precisar comprar um navio para atender suas demandas de plataforma em alto mar. Bom, se ela compra um navio da Noruega, por exemplo, pode ser que o navio saia mais barato. Uma empresa privada faria exatamente isso, compraria o mais barato. Mas uma empresa pública não. Uma empresa pública pode e deve, por exemplo, estimular que esse navio seja construído em território nacional. Mesmo que para isso ele saia um pouco mais caro. Por quê? Ele vai sair um pouco mais caro, mas vai gerar emprego para brasileiros, vai gerar uma nova economia de uma indústria naval em torno da construção desse navio. Com o passar dos anos, você tem transferência de tecnologia e o Brasil pode, quem sabe, passar a ser também um exportador de navios. Estou citando um exemplo, poderia citar outro que acontece aqui na Bahia, com a Bahiagás. Uma empresa extremamente lucrativa, a segunda maior companhia de gás do Brasil, a empresa com maior produtividade per capita, portanto o argumento de eficiência também não cabe. A empresa de gás que tem a maior produtividade por empregado do Brasil é a Bahiagás, mesmo quando comparada a empresas privadas. E a Bahiagás está construindo um gasoduto para levar gás natural ao sudoeste da Bahia, que é o maior gasoduto construído no Brasil hoje. O retorno deste investimento, o retorno do capital previsto é para mais de 30 anos. Um custo elevado de uma obra, com retorno talvez incerto do investimento, mas que certamente vai gerar desenvolvimento, emprego, renda em toda a região sudoeste baiana. Isso só pode ser feito por uma empresa estatal. Uma empresa privada não faria um investimento que não tem garantia de retorno do lucro. Bom, a gente poderia parar um pouco de olhar exemplos do Brasil e olhar também exemplos no mundo. Dois países que se abriram para a economia, se abriram para o mercado externo a partir dos anos 90, são exemplos interessantes de se estudar. A professora Isabella Weber escreveu um livro muito interessante que chama Como a China Escapou da Terapia de Choque. O livro vai aparecer aqui. Os economistas liberais diziam o seguinte: privatiza tudo. Vamos se abrir ao mercado e o livre mercado vai regular os preços, o livre mercado vai gerar desenvolvimento. A Rússia e, em parte, o Brasil adotou essa estratégia. A China adotou um caminho inverso. A China, nos anos 70, inclusive, a Isabella descreve nesse livro, os chineses vieram visitar o Brasil. O Brasil era um exemplo nos anos 70 de como a industrialização,
de como o milagre econômico das commodities nos anos 70 fez com que o Brasil pudesse gerar emprego, desenvolvimento e renda. Fazendo um corte aqui para a gente entender um pouco o que é commodity. Commodities são insumos básicos como soja, petróleo, milho, algodão, que tem o seu preço estabelecido pelo mercado internacional. São, via de regra, matéria-prima que outras indústrias que servem de insumos para os setores mais complexos da economia. Um país que exporta apenas commodity, ele não consegue determinar o preço do seu produto, porque ele é determinado pelo mercado internacional, e ele não gera emprego, não gera renda no seu país, porque afinal de contas a complexidade produtiva vem a partir do momento que você usa esse insumo para fazer outras coisas. Então, ao invés de simplesmente exportar petróleo, eu gero muito mais emprego e renda no meu país se eu pegar esse petróleo, refinar, industrializar, criar uma indústria petroquímica, fazer plástico, fazer derivados, enfim, fazer gasolina. Um exemplo muito curioso sobre esse assunto é o café. O Brasil é o maior exportador de café do mundo, portanto uma commodity. E o segundo país que mais lucra com café no mundo é a Suíça, que não tem um único pé de café. Porque ela compra o café brasileiro, coloca naquelas cápsulazinhas da Nespresso e a gente compra ela, não mais como um commodity, mas como um produto, com uma marca, que quem determina o preço é quem fabrica. Então gera muito mais grana, gera muito emprego e renda na Suíça. Bom, compreendendo uma vez o que é commodity, vamos voltar aqui para a situação que vivia o Brasil nos anos 70. O Brasil já era um grande produtor dessas commodities, e esse recurso dessa commodity, ainda à época em plena ditadura militar, os militares decidiram por investir na industrialização brasileira. A industrialização brasileira começa, portanto, no modelo tripartite, com o Estado brasileiro, o capital privado de nacionais e o capital privado estrangeiro. Esses três atores atuaram juntos na construção de muitas das nossas bases industriais, indústria de primeira geração, a petroquímica, os polos petroquímicos, e isso gerou muito desenvolvimento industrial e também geração de emprego e renda para a população brasileira durante aquele período. Gerou tanto emprego, movimentou tanta economia que os chineses naquela época vieram visitar o Brasil para entender como o Brasil conseguia fazer aquilo. Perceba que no final dos anos 80 e início dos anos 90, a coisa muda por completo, tanto aqui no Brasil como na Rússia, que passa a adotar o consenso de Washington, a terapia de choque. Nos anos 90 o Brasil privatiza uma série de empresas, o grande exemplo é a Vale do Rio Doce, a nossa maior mineradora, mas privatizou várias outras empresas de telefonia e etc, e etc. A Rússia seguiu o mesmo caminho, e lembra que nos anos 70, a Rússia era o segundo maior economia do mundo, ainda como União Soviética. A China tinha uma economia pífia nos anos 70. Mas quando a China adota um modelo não de terapia de choque, não de privatização, mas de se abrir para o mercado de forma planejada, mantendo o núcleo duro da sua economia, mantendo o centro da sua economia em empresas estatais fortes. Empresas estatais fortes que vão gerar desenvolvimento, que vão fazer o Estado atuando forte para que o país não exporte matéria-prima, mas que empresas se instalem no país para consumir essa matéria-prima e exportar o produto industrializado. Quando a China adota essa política, ela sai de um país semi-feudal, nos anos 60, 70, uma economia basicamente rural, para a maior economia do mundo hoje. Ali rivalizando com os Estados Unidos, mas uma economia na ordem de 17 trilhões de dólares. A Rússia, que nos anos 70 era a segunda maior economia do mundo, hoje tem uma economia de apenas 2 trilhões de dólares, muito parecida com a economia brasileira. E a economia chinesa virou a potência que virou hoje, o que prova que os países que adotaram a terapia de choque, seja a Rússia, Brasil, seja Chile, seja todos os países que adotaram essa política de privatização em massa, eles ou se estagnaram, ou pior, como aconteceu com a Rússia, eles despencaram. Os países que adotaram a estratégia de manter o centro da sua economia de forma estatal e controlada, foram os países que conseguiram crescer. Então, por que é tão importante que setores estratégicos da economia se mantenham no controle do Estado? Se uma empresa privada de petróleo, por exemplo, pouco importa para ela se ela vai exportar petróleo ou se ela vai vender o petróleo aqui dentro. Ela vai vender para quem pagar mais, para quem gerar mais lucro. Uma empresa estatal pode escolher não vender, ainda que vender para o exterior gere mais lucro, ela pode escolher dizer não. Vamos construir uma refinaria aqui, vamos desenvolver uma indústria petroquímica aqui, vamos gerar emprego aqui. Então é uma escolha que só uma estatal faria. Uma privada faria sempre a escolha pelo maior lucro. O outro argumento que se usa é o da eficiência.
Ora, pode ser até que em algum setor uma empresa privada gere mais lucro, seja mais eficiente, mas para quem? Gerar mais lucro para um dono, eu prefiro uma empresa estatal que gere menos lucro, mas que esse lucro seja apropriado por toda a população. Um exemplo que nós temos de uma empresa que soma as duas coisas, apesar de ser majoritariamente controlada pelo Estado, é a Bahiagás aqui na Bahia. A Bahiagás é uma empresa extremamente eficiente, com a maior geração de riqueza por empregado entre todas as empresas de gás do Brasil. E ainda assim é uma empresa que mais investe para gerar desenvolvimento regional, coisa que também uma empresa privada não faria. Um outro exemplo de empresa estatal que é fundamental que permaneça sob o controle do Estado são aquelas empresas que atendem direitos básicos da população. A população precisa de água para sobreviver, precisa de energia elétrica. E para a gente compreender um pouco a dinâmica do Estado da Bahia, hoje a gente tem uma Embasa, que é uma empresa estatal, responsável pelo saneamento básico e pelo fornecimento de água para todos os 417 municípios da Bahia. Ora, tem municípios muito pequenos, com menos de 5 mil habitantes. Construir uma tubulação para levar água para esses municípios, construir uma tubulação para levar água para um vilarejozinho distante não é lucrativo. E por que a Embasa continua sendo lucrativa? Por que a Embasa ganha mais dinheiro do que gasta? Porque existem grandes cidades, 17 a 20 cidades das 417, que são lucrativas, que geram mais riqueza do que gasta para fornecer água. Então, a Embasa consegue ganhar dinheiro nessas cidades maiores e com este recurso que ela lucra nessas cidades maiores, levar água, levar saneamento para cidades menores. Perceba, uma empresa privada não teria interesse nenhum em atender essas cidades menores. Ela ia querer atender apenas aquelas mais lucrativas e provavelmente precarizar, deixar a população dessas cidades menores com atendimento extremamente ruim. A gente já tem exemplos disso mundo afora, por isso que muitos países, inclusive que tiveram privatizações de empresas públicas de água, energia elétrica, telefone, estão fazendo o caminho inverso. Então, reestatizando, o Estado tem comprado ações em diversos países da Europa, o movimento do Estado voltar a participar dessas empresas, que são empresas que atendem direitos básicos da população. Por isso, no momento que nós vivemos no país, é fundamental que toda a população, que o movimento sindical, o movimento social se manifeste contra a privatização das poucas estatais que nos restaram. Na Bahia, temos duas lutas fundamentais no momento. Contra a privatização da Bahiagás, que é uma empresa de gás fundamental para o desenvolvimento do estado da Bahia, e contra a privatização da Embasa, que é a nossa empresa fundamental para levar água e saneamento básico para toda a população. Contamos com vocês nessa luta e espero vocês aí no próximo vídeo para ver se a gente consegue movimentar isso aqui.